Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Gustavo Ciotti, sou escritor, sou expedicionário e já convido aqui desde então vocês, a quem não me conhece, a conhecer os meus conteúdos, o meu trabalho através do meu perfil do Instagram, Gustavo_Expedicionário. Tem muita coisa bacana, tem muito conteúdo de travessias que eu já fiz, a maioria por conta própria, tá tudo ali no meu perfil. E a partir desse momento é dado o primeiro passo de um grande e aguardado projeto, que é o podcast Papo de Expedicionário, que é, além de ser uma referência a mim por ser expedicionário, ele traz a ideia de fazer uma verdadeira expedição pelas infinitas possibilidades da vida, trazendo sempre um convidado muito especial para abordar os mais diversos temas e, claro, falando de viagens, de natureza também, não poderia faltar. Hoje, o primeiro passo é dado com alguém muito especial. Fico muito feliz de receber aqui Camila Camargo. Camis, assim, para além da amizade, para além do carinho, é uma honra te receber aqui, é uma honra poder estar sentado aqui nessa primeira vez que eu sento aqui nessa mesa e receber você aqui para a gente conversar de tanta coisa bacana. Muito obrigado por aceitar o convite e muito obrigado por estar aqui para a gente poder fazer essa troca e trazer muita coisa para quem vai assistir. Que legal, Gu. Eu estou particularmente muito feliz de estar aqui na inauguração desse projeto tão especial e para trocar uma ideia com você a respeito, né, do meu trabalho como pesquisadora audiovisual, da minha paixão por viagens, de como viagem é também um estilo de vida, e eu vejo isso muito no seu trabalho. Estou super feliz da gente estar aqui hoje. Eu agradeço muito. O podcast Papo de Expedicionário irá ao ar toda semana. Não tem ainda um dia específico, mas toda semana terá um episódio novo, como eu falei, com convidados muito especiais e abordando os mais diversos temas aí para vocês nos acompanharem. Então, a partir desse momento fica o convite, nos acompanhe, faça essa imersão nas infinitas possibilidades da vida comigo e com meus convidados. Camis, vamos lá, vamos começar desde o do princípio ali. Você é formada em comunicação social. Sim, certo? Essa é a minha formação, minha graduação. É uma faculdade de quanto tempo? Qual é a diferença de uma comunicação social para o jornalismo exatamente? Por quê? Né? Quais experiências que moldaram a sua vontade, né? O seu caráter, a sua personalidade para você querer seguir por essa carreira? Conta um pouco de você para a gente e nos apresente aí, por favor. Legal. Então, falando um pouco de formação acadêmica, eu fiz uma graduação de 4 anos em comunicação social e aí existem algumas habilitações possíveis. O jornalismo é uma delas, a publicidade é outra, o cinema, enfim. No meu caso, ali na época era rádio e TV. Então, hoje eu falo comunicação social porque os meios mudaram muito, essa história já está muito mais ampla, mas o principal guarda-chuva é comunicação social. Entretanto, a formação de uma pesquisadora audiovisual pode vir de várias áreas. Inclusive, você não necessariamente precisa ter feito uma graduação, ter uma formação acadêmica para ser um bom pesquisador de cinema, de realities, de programas de TV, de séries, etc., que é o que eu faço, né? Pesquisa de conteúdo, de histórias, de personagens. Então, muitas pessoas vêm do jornalismo, mas você pode vir de história, por exemplo, você pode ter outras formações em ciências sociais. E eu encontro, né, todos esses meus colegas também trabalhando hoje com pesquisa para documentários, ficção, não ficção, que é um mercado que está bastante aquecido. A pesquisa está em tudo, na verdade. Né? É um tema muito amplo, mas por mais que ele seja conhecido da gente, ele também não é. Ele também é um pouco desconhecido. Destrincha um pouco para a gente o que é a pesquisa, a importância da pesquisa, tipos de pesquisa, a gente pode ficar até amanhã trazendo. Né? Você já trouxe profissões que estão ligadas a tipo de pesquisa, e eu acho que, na verdade, todas as profissões elas têm uma pesquisa, elas acabam tendo a pesquisa como parte do seu cotidiano. Mas destrincha um pouco para a gente, não apenas sobre o seu tipo de pesquisa, mas o que é a pesquisa e a importância da gente entender qual é o papel dela na sociedade. A pesquisa ela tem a ver com, né, um desejo de conhecer e aprofundar a respeito de algum tema, mas quando a gente fala em pesquisador, podem vir muitas imagens à nossa cabeça. Estereótipos? Estereótipos, imagens, porque de fato é um tema muito amplo, né? Um termo amplo. Então eu posso pensar num pesquisador que está dentro de um laboratório, olhando uma coisa no microscópio, eu posso pensar num pesquisador acadêmico
E, no meu caso, é uma pesquisa de conteúdo e desenvolvimento de projetos audiovisuais. Então, eu vou dentro de um tema específico que aquela produção precisa saber mais, aprofundar, e relaciono isso com as áreas de roteiro, direção, né, produção. Então, as ideias as quais eu vou atrás e desenvolvo precisam conversar com um certo cronograma, com um certo orçamento, com um escopo criativo que vem de um player, que pode ser a Netflix, pode ser a Globo, pode ser o Discovery Channel, enfim, diversos. Então, essa é a pesquisa que eu faço. E hoje, a gente já tem uma associação de pesquisadores que trabalham com audiovisual, com iconografia, conteúdo. E aí tem gente que trabalha, por exemplo, para museu, para livro, né? São várias... Associação da qual você faz parte. Plataformas. Eu sou uma das fundadoras, a gente tem 60 pessoas associadas, ela chama PAVIC. E então, a gente se organiza para falar, bom, o nosso tipo de pesquisa, que é diverso entre si, mas ele abarca, né, basicamente isso, publicações, exposições, projetos audiovisuais, podcasts, que a gente sabe que também existe uma produção importante de podcasts hoje, né, podcasts narrativos, enfim, que também precisam de muita pesquisa. Mas assim, a pesquisa ampla, ela faz parte da profissão de muitos profissionais, não vou dizer todos, mas enfim, da grande maioria, e ela tem agora a associação, né, ela tem de 60 apenas participantes. Por quê? Por que que ainda é tão pequeno, esse grupo ainda está se desenvolvendo, ainda sendo que a pesquisa já faz parte há tanto tempo de tantas profissões? É interessante, tem um histórico que a gente fica tentando resgatar da pesquisa aqui no Brasil. Falando especificamente de... Desculpa só, Imagina. Você começou... Qual é o seu papel nessa iniciativa? Importantíssima. Porque tem que ter uma representatividade, né? Sim. Você tem que ter ali uma identidade ali, um grupo ali, que acredito que agora a tendência é que vai crescer muito, mas me admira que, sendo a pesquisa tão necessária e tão presente, ela ainda tem uma associação ainda tão com poucos, vamos dizer, poucos participantes a nível de Brasil, por exemplo. Claro, não, olha, aí são várias camadas possíveis, né? Se eu for falar especificamente do audiovisual, que é onde eu atuo há mais de 16 anos e tudo mais, a gente entende que a partir do momento, ali, começo dos anos 2000, que teve a lei da TV paga e para os canais estrangeiros estarem aqui no Brasil, eles tinham que ter um percentual de produção nacional, a gente começa a ampliar muito o número de produções e essas produções vêm com expertise estrangeiro também, onde é um pouco diferente o desenho de equipe. E aqui no Brasil a gente estava acostumado ao roteirista, o diretor ou assistente de direção mesmo, a absorverem um pouco desse trabalho da pesquisa de conteúdo. Muitas vezes ela pode ter a ver com pesquisa de elenco, outras vezes ela é pesquisa de imagem de arquivo. Um jeito fácil de lembrar são todos aqueles documentários históricos, né, que tem muitas imagens, que tem um pesquisador por trás, indo nesses acervos, produzindo, mergulhando, licenciando essas imagens para que elas possam ser usadas numa produção. Então, como as produções aumentaram muito, e até essa própria ideia dos realities, docu-realities, todos, né, não só o Big Brother, mas aqueles realities que você precisa encontrar boas histórias para pessoas que querem reformar uma casa, por exemplo. Então, a gente saltou de um número X de produções para um número, vamos dizer, 50, 100X de produções. E nisso o papel do pesquisador, para ir atrás tanto das imagens de arquivo, imagens históricas, etc., quanto os personagens, o conteúdo propriamente, ele se tornou fundamental. Ele já não podia mais ser absorvido por outras pessoas da equipe, porque era uma expertise por si própria, né? Por si só. Mas esse eixo, e principalmente o financiamento dessas grandes produções, ainda estão muito em Rio e São Paulo. Aqui que estão as agências, o mercado publicitário, etc., dinheiro, os players. Mas por isso que é importante que existam políticas públicas para fomentar esse mercado em outros lugares. E a associação APAVI, que tem esse ano, né, o segundo ano de existência dela, como objetivo justamente nacionalizar a associação e chamar todas essas outras pessoas a valorizarem o seu trabalho de pesquisa e também darem esse nome. Eu sou pesquisador. Sim. Porque às vezes o diretor entende que ele fez a pesquisa do projeto, mas não necessariamente nomeia, nem o roteirista, e fala, isso aqui é pesquisa, né? É uma habilidade, é uma profissão, exige um aprofundamento, né?
E, bom, a associação existe justamente para isso, para a gente Sim. se reunir num grupo, num coletivo, pleitear as coisas que a gente acredita que sejam importantes. E a gente está super entusiasmado com essas 60 pessoas, mas sabendo que nesse ano a gente vai falar com muito mais gente, e, enfim, de uma forma muito mais diversa. Esse é um desejo nosso. Fundamental, fundamental. Agora, em relação a você, Uhum. a pesquisa veio através das viagens ou as viagens vieram através da pesquisa? Uma coisa está totalmente ligada à outra, Sim. mas você já era uma viajante, já gostava de conhecer lugares novos do Brasil, por exemplo, já tinha vontade de viajar por lugares, por exemplo, da América do Sul, um pouco menos falados, assim, ou a pesquisa te estimulou a ir a esses lugares, a conhecer novas realidades, a fazer uma imersão transcendental, né? Porque viajar pela América do Sul e mesmo pelo Brasil é uma imersão transcendental, são realidades muitas vezes muito diferentes, não apenas da nossa, mas assim, do que a gente está habituado a ver, são choques muitas vezes. O que veio antes para você? Você já tinha paixão por viajar ou a pesquisa te estimulou a falar, meu, nossa, quero conhecer tal lugar, quero saber de tal povo, tal cultura, tal local? Nesse ponto, né, quando você perguntou da minha formação acadêmica, eu acho que aquilo que a gente faz, desde que a gente tenha a condição, o privilégio de escolher também com o que a gente gostaria de trabalhar, tem uma formação que é anterior e é mais ampla do que a graduação por si só, né? Então, a gente se torna aquilo que a gente vem a fazer, por quê? E daí a gente tem que voltar na infância, é quase uma sessão de terapia mesmo, né? Entender quem a gente era, quem a gente veio se tornando, como isso nos De onde veio? atravessa e todas as nossas escolhas. Então, tem um jeito mais clichê de me apresentar como uma sagitariana, que já é um signo ligado a viagens por si só, mas isso seria muito pouco para dizer como eu me tornei uma pesquisadora, acredito que principalmente como observadora. Uhum. Num primeiro momento da minha própria família, de dinâmicas ali que eu era curiosa, que eu queria entender. Num segundo momento, né, quando você começa a fazer viagens, entender que o mundo é maior que a sua família e que existem outras realidades. E aí um encantamento sobre isso. Né? Tem pessoas que associam o pesquisador àquela figura meio hipersocial, que vai, chega num lugar e fala com todo mundo, já Anotando tudo o conhece tempo inteiro e redes. tal. E principalmente essa habilidade social então você chega num lugar, você já conversa com todo mundo, faz amigos. O meu jeito de chegar é mais como observadora no primeiro momento, né? Então, me percebendo muito interessada por tudo aquilo que existia fora do meu primeiro núcleo, eu acho que isso, né, e com uma vontade de trabalhar com comunicação, isso explica o fato de que hoje eu sou pesquisadora. E ao viajar, viajei muitas vezes só. E é o que a gente, né, até já conversou em outra oportunidade, Gu, quando você está sozinha, é um momento ideal de você entrar em fluxo naquele lugar, perceber ser inundada por aquela realidade. E eu percebi que tudo isso me interessava. Então, Receber tudo, né? De peito aberto. Né? se deixar, no melhor sentido, contaminar por realidades diferentes, pessoas, histórias. E, enfim, né, isso acaba conversando com o que eu faço hoje profissionalmente. Claro que não é romantizado. Quando eu trabalho para um grande canal, etc., você tem que seguir uma série de entregas, você coloca a sua ideia, mas não é a sua ideia que vai necessariamente prevalecer. E esse é um exercício interessante. Mas para dizer que o pesquisador não é um sonhador, uma pessoa que viaja e observa. Tem muita entrega, muito relatório, sabe, muita reunião. Mas eu também gosto. Não é só a parte, com certeza não, a parte turística apenas, né? Não é uma viagem Tem turística. muito bastidor ali por trás dos lindos registros, por exemplo, que a gente está vendo aqui da Camis, da Camila Camargo. Lindos lugares aí, retratos de realidades do Brasil, enfim, América do Sul, registros muito bacanas. E Camis, assim, a pesquisa, ela é conduzida, por exemplo, uma Netflix te vai contratar, fazer um documentário X, né? Um tema específico, no qual, assim, você vai ter que se aprofundar. Mas você tem um perímetro traçado ali, ou o quanto a sua visão de mundo influencia no resultado da pesquisa que você vai fazer. Porque o cara vai chegar, eu quero falar sobre a Bolívia, sobre a cultura tal da Bolívia, dos caras que fazem ali artesanato, que já é uma coisa, né, ancestral, tal, né? Mas o quanto a sua visão disso, ou você não pode se permitir também emocionar tanto, o quão
eu não vou dizer a frieza, mas assim, o quão focada você tem que ser naquilo que é pedido a você e o quanto a liberdade é dada para você trazer a sua visão também e para agregar no resultado. Porque também, assim, influencia muito. Se ficar uma coisa muito quadrada, também pode limitar. Mas se você se emociona demais e traz demais coisas, às vezes você pode fugir um pouco do que foi pedido e proposto a você. Sim. Então, como dosar isso? Como fazer isso para que não fuja do que foi pedido, mas que tenha uma sensibilidade? Porque é alguém que está fazendo, não é um robô que está fazendo. Claro. É uma pessoa né, apaixonada pela vida que está lá mergulhando em uma cultura nova. Então, há todo esse elemento também. Como fazer isso, como diferenciar isso né, dentro de um campo assim, de pesquisa? Acho que tem 2 pontos legais para a gente abordar nessa resposta. Uma é a questão do perímetro, então vai muito assim, não é uma profissão idealizada nem romantizada, mas, acima de tudo, eu acredito que seja importante a gente ter bons contornos, sou uma grande defensora disso, nos projetos e para mim mesma, porque eu também posso ir na camada da camada da camada, e aí você nunca fecha, né, de fato, uma ideia. E no caso de uma produção é importante você... Porque, na verdade, assim, eu acho que quanto mais você cava, mais você vai achar, né? Isso. Então, às vezes pode meio que não ter fim, É entendeu? um grande só sei que nada sei, porque quanto mais você conhece, menos você percebe que sabia daquele tema. Perfeitamente. Mas é só a gente pensar na metáfora de um rio caudaloso, e eu acho que o conteúdo é um pouco isso. Se ele não tiver boas margens, ele transborda, inunda tudo e é mais trágico do que proveitoso. E não vai para lugar nenhum também. E não vai para lugar nenhum. Então, a gente colocar boas margens, né, bons limites, nem rígidos demais, nem flexíveis demais, é um jeito interessante de trabalhar conteúdo. Sempre falo que tem um primeiro momento, que é um momento saudável de divergência, onde todo mundo vai colocar a sua ideia na mesa, o que pensa vai discordar e essa discordância é saudável. E tem um momento de convergência, onde a gente vai precisar fazer alguns acordos, entender que aquelas foram nossas escolhas, boas ou más, de conteúdo. Então, uma imagem que você mostrou aí era uma série para o Discovery Channel, que eu fui no Pará, na Amazônia Paraense, encontrar histórias que a apresentadora, que é a Karina Oliani, que é uma médica super aventureira, espetacular, super expedicionária. Acompanhei já muito, aliás, nossa, já vai ser uma honra receber a Karina aqui. Eu sempre acompanho os conteúdos via Discovery ou National Geographic, não me lembro, mas conteúdos espetaculares que me ensinaram muito sobre sobrevivência, sobre como lidar com a natureza. Ela é espetacular. Exato. Aí a gente tinha que buscar algumas histórias para uma mulher que, como ela, já tinha encarado todo tipo de desafio, que ela fosse... Subiu o Everest, imagina. Exato. Então, uma pessoa que já tinha, né, feito esse tipo de conquista para que ela fosse viver com algumas comunidades do Brasil e outros países da América do Sul, que como o modo de vida daquelas pessoas fosse desafiador para uma mulher com todos os atributos que ela tem. E aí, um desses eram pessoas que faziam uma extração e um manejo legal de madeira, né? Então, isso também era uma premissa do canal, a gente não podia colocar ela, por exemplo, num garimpo ilegal, tá, né? Então, não, a gente, por exemplo, tem que ter um limite ali também, né? Exato. Então, tem esse limite que é uma diretriz do canal, tem os nossos próprios limites e diretrizes éticas, vamos dizer assim, internos, que é sempre importante ouvir e se guiar por isso e também ter os nossos limites. E em conteúdos também acontece, olha, aqui eu não vou, esse tema não me interessa. Então, embora o pesquisador seja uma pessoa amplamente, ou, enfim, que esteja muito disposta a ouvir todos os lados, entender todas as histórias, também é muito justo que você tenha os seus limites. E eu, como Camila, posso falar, bom, mas, sei lá, eu não quero ouvir o outro lado de um torturador. Pessoalmente, eu coloco meu limite aqui, entendeu? Aqui eu pulo fora. Mas tem gente que não, fala, eu tenho interesse em ouvir e tal. Então, quando você fala sobre visão de mundo, né? Então, uma coisa é contornos, acho muito importantes. Visão de mundo. A gente precisa primeiro saber reconhecer quais são os nossos vieses, porque a gente tem uma opinião sobre tudo, a gente não é uma folha em branco, a gente não é imparcial o tempo todo. Então, trazer isso do Somos formados também por impressões. Todos os dias estamos aprendendo, mas a gente vai formando a nossa própria identidade, né? Que é uma mistura de várias coisas, enfim, né? Inclusive de preconceitos. E muitas vezes a gente fica com tudo isso no inconsciente e não percebe por que eu penso dessa forma e como isso influencia o trabalho ou a visão de mundo que eu vou trazer para esse projeto.
e eu estou sendo convidada para esse projeto porque eu tenho essa visão de mundo, é para eu colocar isso, né, deliberadamente para jogo? Ou não necessariamente? São outras habilidades, né, que me fizeram ter esse convite para trabalhar para a NetGeo, por exemplo, que também já fiz um projeto para eles que chama Tabu, que são, né, histórias. Já vi alguns também é um projeto episódios. Conhecido. Espetacular. Exato. Aliás, o NetGeo, pelo amor de Deus, né, dispensa comentários. São projetos provocadores, e aí a gente tem que entender o que eu posso colocar a serviço desse projeto que também me agrada, que também faz sentido para mim, quais os nãos que eu vou dizer aqui, né? Então, a gente só se coloca quando a gente se conhece minimamente, né? Então, preciso falar. Se é um tema sobre, por exemplo, parto natural, preciso saber qual é a minha experiência, né? O que eu previamente penso. Eu tenho amigas que já tiveram essa experiência e isso influencia o meu sentimento sobre isso. Eu, né, por exemplo, ainda não sou mãe. Então, qual que é a minha aproximação ou a minha distância? Por exemplo, meu avô era obstetra, o que ele pensava disso? A gente é atravessado por muitas coisas. E quando a gente chega diante de um assunto, é importante que a gente tenha consciência disso. Senão, isso nos atropela no meio da pesquisa, nos enviesa, o nosso emocional, né, fazendo séries mais fortes, de conteúdos tipo true crime, feminicídio, você tem que, abuso infantil. Eu já fiz conteúdo de todos, né, esses temas. E aí é legal que a gente se conheça razoavelmente antes de entrar neles. Até para colocar isso a favor do projeto e, se for o caso, nos retirar. Falar, putz, com essa abordagem eu não topo. Mas se eu puder propor isso aqui, se a gente tivesse diálogo, me interessa. Né? Então, acho que isso é uma visão mais madura também da profissão. Você tem opiniões formadas, você tem a sua visão de mundo e tal, e você é uma pessoa com uma bagagem ampla de vida, já viajou muito, já viu muitas realidades, mas a gente nunca sabe tudo e nunca vai saber. O quanto o que você não sabe a respeito de um tema pode te impedir de colocar em prática aquele trabalho de pesquisa. Porque é claro que na pesquisa, durante a pesquisa, você vai aprendendo também. Você vai desenvolvendo esse know-how. Só que assim, o fato de você, por exemplo, vão te apresentar um tema tal, que é um tema que você desconhece. Você pode chegar e falar, pensando assim, profissionalmente falando, né, uma conduta profissional. Ou, enfim, você chegar e falar, eu não entendo nada disso aqui, mas eu posso aprender. Me interessei. Sim. Não, o fato de você não dominar um assunto te impede de fazer uma pesquisa, porque você tem que entender previamente sobre o que está sendo estabelecido ali para que a pesquisa flua melhor. Porque se você também for ter que aprender ao longo das vezes, às vezes você tem um tempo exato para fazer, tal, tem uma exigência, né? Existe isso, é um pré-requisito, cada tema que você for fazer, você tem que entender um pouco. Você não vai falar de um lugar que você nunca visitou. Um exemplo, estou falando como alguém que não entende absolutamente nada disso. Ou isso não é um impeditivo, isso não é uma coisa que vai fazer alguém falar, eu vou ter que chamar outra pessoa porque desse assunto você não manja. Existe isso? Ou você consegue desenvolver na hora e falar, não, vamos lá, vamos fazer um mergulho aí, me dá 2, 3 dias aí que eu já vou começar a entender melhor do assunto e daqui em diante eu sigo com as minhas próprias pernas. Existe isso? Existem alguns pesquisadores que preferem trabalhar com temas que são mais afins à própria vivência. Ou que já dominem um pouco mais. Ou que já dominam, seja pela vivência pessoal ou algum estudo com o qual eles se debruçaram aí ao longo de décadas. Então, a pessoa é um especialista, né? Quase um pesquisador especialista. No meu caso, eu sou interessada, né, em ouvir, me aprofundar em assuntos diversos. Acho que minha principal habilidade é ter esse radar e conseguir organizar, processar essas informações e dividi-las com toda essa cadeia de produção aí do sistema do audiovisual. Mas tem uma coisa que é muito importante, que passa por, de novo, a gente saber quem a gente é, quem é a nossa história, que é: eu não sou a melhor pessoa para entender tudo. Portanto, parte da minha missão de pesquisador é ter bons aliados, é ter outros especialistas. Então, se eu for falar de uma vivência muito diferente da minha, é importante que possa duplar comigo, ou ser assistente, ou estar de alguma forma como consultor no projeto, ou entrevistado, enfim, pessoas que possam falar daquilo com propriedade. Então, essa curadoria de pessoas tem muito a ver com eu também ter a humildade, né, de dar um passo atrás e falar sobre isso.
eu preciso convocar outras pessoas que sabem mais do que eu. Complementem, né? Que completem o seu trabalho. O pesquisador não é um grande sabichão, acho que não é o melhor lugar para você estar, acho que é o contrário. O lugar de falar quem sabe sobre esse assunto, eu quero chamar essa pessoa para participar, quero saber se ela está afim e o papel é esse. Inclusive, hoje, né, também, quando a gente discute que a diversidade no audiovisual, é muito importante também que a gente traga, né, pesquisadores de forma geral no audiovisual são mulheres, em sua imensa maioria, e aí a gente pode, né, entender isso de várias formas, mas... Isso é necessariamente bom? É um fator relevante? Diz alguma coisa? Ou é uma tendência? Está relacionado a algum fator específico? O que isso diz? Eu acho que isso é multifatorial, como tudo, né, mais complexo, mas é uma profissão em processo de valorização e reconhecimento, inclusive financeiro. Então, é mais comum você ver sair de uma faculdade de cinema um garoto recém-formado se auto-intitulando diretor de fotografia, etc. E as mulheres parece que ainda, né, precisam ter uma autocrítica, e falo por mim, nesse caso, exacerbada de falar, posso me auto-intitular assim, etc. Então, a pesquisa foi vista por um tempo como assistente de outras áreas. E agora, até pela associação... Um complemento, né? O coletivo, que são dessas mulheres que também estão interessadas em falar, não, o que a gente faz é cabeça de chave numa produção, isso é importante, tem que ter um reconhecimento, tem que ter uma remuneração, etc. e tal. Justa, importante. Então, são mulheres... Tem que ter uma nomenclatura específica, né? Reconhecida. Pesquisador. Isso tem que ser... Não apenas relacionado a alguma área, né, de trabalho específico. Eu sou pesquisador, é isso. Né? E no audiovisual, acho que, né, tem um pouco a ver com essa desvalorização inicial, que os homens tenham migrado para outras áreas de mais reconhecimento. E as mulheres têm essa coisa de uma certa passabilidade, aí eu também falo da mulher branca, de ir entrando em todos os ambientes, conversando, sendo bem aceita, recebida, que é uma coisa que facilita o trabalho da pesquisa. Mas hoje a gente já tem conversas mais interessantes e profundas sobre isso, a gente já tem uma diversidade racial maior, de gênero, de sexualidade, de vivências múltiplas também, né? E racial também, estou falando de indígena, também estou falando amplamente. Então, essa é uma discussão presente no audiovisual, presente na pesquisa, e, enfim, é algo importante de ser dito. Camis, você já teve algum tema que foi proposto a você? Vamos supor que até a remuneração fosse alta, mas que você não tivesse condições emocionais para tratá-lo? Uma investigação sobre um assassinato, por exemplo. Sobre um estupro, como você já falou. Uma história horrível, né? Sei lá. Ou uma realidade muito... Porque eu acho que aí não entra, porque assim, realidades diferentes, por mais, né, tristes que elas possam ser, por mais um choque que elas possam nos trazer, são sempre interessantes de olhar. Mas pensando assim, em algo que vá contra a sua ética, vamos dizer assim. Como você falou, não vou tratar de um cara que é a favor de tortura, por exemplo. Já houve, é uma coisa que você estabelece ou você já passou por isso de chegar a um trabalho ali e você falar, isso aí... Porque assim, por mais que você tenha que ter alguma frieza para você conduzir um trabalho desse, a sensibilidade humana está ali. Fim, né? Isso... E alguns assuntos realmente devem ser pesadíssimos, porque quando você faz uma pesquisa, você tem que mergulhar de cabeça naquilo. Você tem que saber o máximo de detalhes, você tem que recolher uma quantidade de informação muito grande para trazer um resultado para as pessoas. Sim. Certo? Sim. E nisso você tem que ir muito fundo. Há algum assunto que já chegou para você que você falou, muito obrigado, é interessante, mas para mim seria, assim, difícil demais ter que simplesmente saber o que aconteceu aqui, por exemplo? Acho que tem 2 projetos que eu fiz que passam por aí, foram desafios que eu topei, posso falar rapidamente sobre eles, e né, que obviamente não vou entrar em detalhes, mas que eu lembro mais recentemente que eu falei, gente, acho que isso aqui eu não faço. 2 que foram bem desafiadores, um era sobre feminicídio, essencialmente, uma série do A&E que chama Até que a Morte Nos Separe, era a 4ª temporada. Eu já vi isso. E... né, a maioria das histórias são mulheres que foram brutalmente assassinadas, tal, e eu queria entender se tinha alguma glamorização, né, desse tipo de crime
chamado crime passional. Algumas pessoas entendem que, amava demais. Uma permissibilidade, assim, né? De falar, de tanto amar. Tem uma justificativa, né? Uma coisa, não digo aceitável, né? Mas assim, por muito tempo foi colocado nesse lugar, perfeito, né? Matou porque amava muito, então tinha uma romantização e tal. E a gente sabe que os índices de feminicídio são absurdos, especialmente no Brasil, alarmantes e tal. Aí eu fui assistir, fui conversar com os produtores executivos, entendi se tinha um espaço da gente trazer uma dignidade para isso, vi que em outras temporadas tinham coisas que me pareceram interessantes. E eu falei, bom, então o meu dia a dia vai ser encontrar a família das mulheres, né, que foram mortas, conversar, e eu quero entender, principalmente com as mães ali, como isso repercute, se vai ser invasivo, qual a melhor forma da gente fazer, se faz sentido para essas pessoas. Então, esse também é muito um lugar do pesquisador, ele é um pouco o embaixador do projeto, no sentido de que ele chega para os participantes, os entrevistados, e conta do que se trata. E eu sempre falei, até para a equipe que estava comigo, vamos ser o mais transparente possível. Então, qual que é a finalidade, do que se trata, qual que é o canal, o que a gente vai falar, tem outra temporada. Qual é a abordagem? A pessoa precisa saber onde ela está. Porque uma mãe falou para mim, eu pensei, será que ela quer falar de novo sobre isso? Porque às vezes você revitimiza alguém. Aquela mãe, de certa forma, também é vítima do assassinato, né, da filha, e aí ela tem que contar isso de novo para um programa de TV. Então você tem que entender, ela tem rede de apoio, ela tem como buscar terapia, às vezes a rede de apoio da pessoa é religião, mas qualquer que seja, como a pessoa está naquele assunto, porque você vai lá montar a câmera, a pessoa conta, se emociona absurdamente, todo mundo desproduz tudo, entra, né, na van e vai embora. Como é que fica a vida daquela pessoa? Sim, e depois? E depois, né? E aí, enfim, a gente tem que se tornar também responsável sobre essa parte da produção. Que tem um tempo, que a diária de filmagem tem que acabar rápido, uma hora vamos. Mas espera aí, essa pessoa está contando algo muito íntimo, muito delicado. E aí, uma dessas mães falou, Camila, eu penso nisso todo dia. Né? Não é como se eu não pensasse, me interessa falar, eu não quero que essa história caia no esquecimento, eu acho que tem um alerta importante aqui. Para mim faz bem falar, né? E eu sei que eu estou dialogando também com outras famílias, pessoas que viveram essa tragédia, etc. Então, também não é uma série que tinha um cunho punitivista, no sentido de, então, a solução é, né? Enfim, não ia por esse caminho. Eu falei, esse desafio me interessa. E o outro, que chama Um Crime Entre Nós, é um filme, um longa-metragem, falando sobre o enfrentamento, né, o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nenhum tema, eu acho, que é mais difícil do que a exploração sexual de criança e adolescente. É o crime mais cruel, ele tem a ver com acontecer várias vezes, sem troca de comida, de celular, de dinheiro. E eu viajei para alguns lugares do país para fazer essa pesquisa, e a gente fez alguns pactos. Então, a diretora, que é muito sensível, que é a Adriana Yanhas, e a produtora, que é a Maria Farinha Filmes, que faz muitos filmes de impacto social, a gente chegou ali num consenso de que a gente não ia entrevistar e nem expor, mesmo que com blur, mas a gente não ia acessar crianças que estivessem sendo vítimas para dar depoimento, porque aquilo não faria o menor sentido. De fazer aquelas pessoas, né, reviverem e colocarem aquele trauma. Então, a gente encontrou outras linguagens, outros meios. A única pessoa que fala sobre isso é uma mulher adulta que se tornou psicóloga, que conseguiu ressignificar o que aconteceu com ela, né? Se olhar dentro de um lugar onde vítima foi uma coisa que aconteceu com ela, mas ela é uma série de outras coisas, e ela quer que isso vire um apoio, né, para outras pessoas que passaram pela situação. E esse foi um pacto que parece óbvio, mas não é. Porque você sabe que você vai cativar muitas pessoas colocando depoimentos onde as pessoas, né, estão ali se vulnerabilizando completamente, tem um fetiche de ver a vítima falar. Então, por isso que eu falo, né, também é uma oportunidade de quem trabalha com pesquisa se colocar, ser propositivo. Pelo menos é desse jeito que eu trabalho. E um projeto que eu não topei, que foi mais recente, ele tinha a ver com algo, né, que se relacionava a uma espécie de reality, e com obesidade mórbida. Eu falei, gente, eu não acho que uma pessoa que está passando por essa situação precisa participar de um reality show. Porque a gente não tem como fornecer, né, uma série de cuidados, e inclusive essa exposição pode jogar contra um quadro de saúde mental e física delicado. Então, assim,
qual, né, em nome do que também o entretenimento. Uhum. Mas essas pessoas são adultas. Não dá para ser a todo custo também. Elas estão participando porque elas querem, e você precisa encontrar, né, as melhores histórias de pessoas nesse quadro, porque a gente vai fazer aqui um projeto que está relacionado a isso. Falei que eu não acredito nisso. Da mesma forma que eu não acredito que, sei lá, o objetivo do aprendiz é o justus conseguir uma pessoa qualificada para trabalhar numa agência. Uhum. Não é. O objetivo é entreter, gerar audiência, anunciante, etc. e tal. Então, vamos ser honestos sobre isso. Vamos Sendo partir honesto, desse princípio. Se todos os participantes ali falaram, eu quero participar, e né, pode ser que eu tenha um ganho colateral aqui de realmente melhorar minha carreira, meu salário, boa. Mas pessoas que estão num estado já de saída, de vulnerabilidade física e mental, participarem de um reality que tem um certo grau de competição, aquilo ali, falei, cara, é aqui que eu pulo fora. E é o limite de cada um, entendeu? Uhum. Agradeci, falei, me chamem, né, para produtora, para projetos desafiadores, porque eu gosto, mas esse aqui não tem espaço para mim, porque já está muito fechado qual que é o objetivo, então aqui eu não quero, enfim. E pude dizer não, mas acho importante a gente cultivar esse senso de que a gente pode dizer não. Para você dizer um não, você teve que criar uma bagagem antes? Para você poder se permitir não pegar trabalho X, não tratar de assunto Y? Você teve que primeiro ser a Camila Camargo, que já tem toda essa bagagem profissional e de viagens também? Ou no início, assim, cara, pintavam trabalhos que você... Cara, eu vou ter que criar meu currículo aqui, eu vou ter que fazer coisa... Como qualquer profissão tem também. É claro que o que você falou é importantíssimo. A gente estabelecer limites. Porque quando você faz um trabalho tão imersivo, você absorve muito daquilo. Então, aquilo que você está pesquisando, aquilo deve ficar na tua cabeça. Você fala, meu, nossa, então devem ter assuntos ali que devem se tornar, assim, uma assombração na vida da pessoa, né? A depender da história que você descobriu, coisas que você viu, né? Mas você teve que esperar para se estabelecer como quem você é hoje, uma profissional respeitada, requisitada, ou você desde o início já falou, meu, eu vou ter que estabelecer um perímetro aqui do que é viável, de até onde eu posso ir, até também para não influenciar negativamente no seu próprio trabalho. Mas quando você estava começando nessa trajetória, você teve que engolir sapo todo mundo, mas assim, você teve que se passar por cima de alguma coisa que você não queria ter feito, por exemplo, de algum trabalho que você não faria hoje, você teve que fazer porque você precisava criar essa casca, você precisava criar essa imagem para as pessoas, essa identidade como a Camila Camargo? Então, quando a gente fala de escolhas, de poder dizer não, tem um debate mais estou usando muito a palavra mais amplo, mas é porque eu acho que às vezes a gente é muito reducionista, né, para falar de alguns assuntos e é legal exercitar esse outro olhar. Tem essa coisa de quem pode dizer não, às vezes a pessoa precisa do trabalho, precisa pagar aquela conta, não tem tantas oportunidades profissionais, aquilo é um jeito dela fazer contato. Então, de novo, a gente vai falar de privilégio e tudo mais. Mas eu acho importante que as pessoas, ainda que dentro de uma situação não tão confortável, porque eu também não estou falando aqui do alto de uma pilha de milhões de dólares e reconhecimento, né? Estou construindo a minha carreira todo dia, que exista sempre essa reflexão de eu posso dizer não. Assim, e que é saudável dizer não. E que esse não vai te levar para outros sims, e que esse não vai te abrir outros caminhos, e que você também... dependendo da forma que você coloca esse não, e é sempre interessante amadurecer esse jeito, isso também gera uma admiração por você. Isso ressalta o seu profissionalismo. Ressalta o seu profissionalismo. Porque a pessoa vai ter a certeza de que você não vai adentrar numa coisa que você não é capaz de dar conta. Ou enfim, que você não vai ter tanta condição ali de tocar adiante. Sim. Isso, na verdade, o que fica pra gente muitas vezes é o não fecha portas, né? Na verdade, ele pode abrir. Ele pode trazer uma outra imagem e falar, legal. Então, ótimo, bom saber, interessante. Porque às vezes o cara também que pega tudo por pegar, é exatamente por ir muito no automático, assim, indo vamos respirar fundo e vai. Isso prejudica o trabalho, isso deve acontecer muito. Tem, e ainda fazendo pela influência, né? Sim, e ainda fazendo esse recorte de que pesquisadoras em geral são mulheres, em sua maioria, às vezes tem um pouco esse lugar da cuidadora, da salvadora do projeto, a pesquisadora que nunca abandona, que fica até o final, que fica no contato com os personagens meio que para sempre, porque daí a produção acessa, o personagem acessa, e a pessoa também vai, de alguma forma,
se colocando nesse lugar porque tem o bônus de você ser a salvadora, a querida, a que, né, não salta fora do barco em momento algum. Mas a heroína, né? Isso, e também, no final, a pessoa pensa, estão abusando de mim, estão nesse projeto, mas tem um certo lugar onde eu sou capaz de salvar, eu cuido de todo mundo. Essa pessoa, em algum lugar, pode se achar, no fundo, grande demais, sabe? Então, indo só para o meu lugar, isso tem a ver com autoconhecimento, eu sei que é um assunto que você gosta, quando eu era mais jovem, eu me conhecia menos. Então, eu achava que não topar algo tinha a ver com eu não querer encarar um desafio, que eu tinha que me colocar à prova, no limite a todo momento, que só assim eu entenderia que eu sou boa e tal. E aí anos, né, se passam, essa profissão de pesquisador é muito absorvente, você fica com o assunto, as pessoas ali muito próximo da sua vida, só entendendo que não é bem assim, que não é inteligente, né, topar tudo, que não faz sentido. Querer abraçar o mundo, né? Querer abraçar o mundo, que o meu tamanho é menor, mas é um bom tamanho. Menor no sentido de, cara, ele é do meu tamanho, sabe? Perfeito. E no meu tamanho, esses projetos, esses assuntos, eu topo, me interessam, eu tenho como contribuir. E outros, talvez outras pessoas possam fazer melhor e tá tudo bem. É você ter a excelência naquilo que você se propõe a fazer. Então, aqui dentro, eu vou ser a melhor. Fora daqui, não é para mim. Então, pronto, tá ótimo também. Esse negócio de você querer ser bom em tudo, de você querer abraçar o mundo, como a gente estava falando, muitas vezes pode ser um tiro no pé, né? Pode ser prejudicial, na verdade. Sim. Camis, para a gente partir agora para uma coisa mais particular também, de viagens, experiências imersivas e tal. Mas uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho aqui, porque dentro do jornalismo, muito se fala assim, por exemplo, das informações que são trazidas, mas não há um crédito dado a essas pessoas muitas vezes, a depender do veículo de comunicação, enfim. Há é dito isso de uma forma muito pública. Na pesquisa existe isso também, de você fazer um trabalho super, sabe, bacana, aprofundado, cheio de informações, né? E não darem o seu nome, por exemplo, não darem um crédito ao seu nome, por exemplo. Isso é uma coisa que é recorrente, é uma coisa que já existiu. Aí acho, né, que bom que eu já fiz um prólogo, falei um pouco da condição da pesquisa e tudo mais. E a gente entra num campo criativo. E aí, até falando de audiovisual, de produções criativas de forma geral, aquela coisa, quando o filho é bonito, todo mundo quer ser a mãe e o pai, quando não é nem tanto, né? E existe uma vaidade criativa. Claro, em todos os profissionais que se propõem a ser criativos, mas existem alguns que já têm mais destaque. Então, de fato, é comum que o crédito da pesquisa seja bastante invisibilizado, que a pesquisa não seja tão mencionada em eventos, em rodas de conversa, porque... Um exemplo disso é os tais chamados Ghost Writers, né? Que o cara ali, às vezes, faz uma biografia de um famoso, o cara mergulha lá e quem sai com a fama é o famoso como se ele tivesse escrito, né? Então, isso é uma coisa que deve incomodar. É que existe, claro, um pacto de você ser um ghostwriter, e isso contratualmente está dito, mas é diferente quando te contratam para fazer aquele trabalho e você percebe que o seu crédito está lá atrás. Perfeito. Então, os roteiristas, também via associação, a Associação dos Roteiristas é a ABRA, eles há algum tempo vieram promovendo essa conversa de como eles seriam creditados, de que forma, perto de quais outros cargos e reconhecendo sempre esse aporte criativo que eles trazem para o projeto. A pesquisa, né, digo por experiência, falando aqui do audiovisual, na maior parte das vezes ela traz um aporte criativo muito importante, porque justamente ela também é propositiva. O material que chega pela pesquisa, ele altera, às vezes, por vezes até o argumento do projeto. Ele muda o que era aquele episódio. Então, claro que cabe sempre uma negociação prévia de entender, falar, olha, eu estou fechando esse escopo de trabalho. Se esse escopo aumentar, se meu escopo alterar o argumento, se meu escopo entrar em roteiro, a gente vai combinar isso de outra forma, de grana, de crédito e tal. Mas a pesquisa por si só, e por isso, novamente importante uma associação, porque você chega não individualmente, mas você chega de braços dados ali com 60 pessoas, que para a gente já é um número legal de início, que você vai conversar isso com o produtor executivo, você vai conversar isso com o player. A gente tem muitos streamings grandes vindo de fora e com o jurídico, vamos dizer assim, de fora, né, os contratos. São contratos que quase não têm margem de negociação. Então, você precisa estar muito alinhado com a produtora que te chama
para justamente garantir o crédito é um reconhecimento. Sim. E se ele está sendo invisibilizado... poxa, justíssimo. Quem está ganhando com isso, né? Sim. É eu entender que... Eu vou meio que dar a entender que todas essas ideias foram minhas. Não vou dividir muito isso, que teve um pesquisador que trouxe para mim vários desses insights. Então, a gente acha mais do que justo estar bem creditado, sabe? Essa é mais uma das batalhas. E a associação, ela traz essa força. Ela fortalece a profissão, né? A união traz um respaldo necessário, importantíssimo. Parabéns pela iniciativa, né? Você é uma das pioneiras. Fundamental isso. Acho que toda profissão precisa ter, e muitas profissões, a minha como de profissional de educação física também, ela é muito... não há uma união dos profissionais nesse sentido, e do próprio conselho, enfim, também. Então, a gente sente falta disso. Mas agora, Camis, indo para viagens. Oba! Você, cara, a sua bagagem de viagens é para dar inveja em mim e muita gente aí. O que te estimulou inicialmente a viajar? Né? No meu caso, por exemplo, eu queria conhecer o Brasil real. Eu queria fazer um mergulho além do que eu vejo na TV, além do que eu leio, na internet, na mídia, enfim. Eu queria ver o Brasil com os meus olhos para formar minha opinião sobre o meu país. E eu venho fazendo isso e produzindo conteúdos. E uma coisa foi levando a outra, enfim. A viagem ela acaba se tornando uma coisa muito ampla. No começo era só turístico, depois acaba... Posso dizer também que é uma pesquisa que eu faço, né? Claro. De campo. O que te estimulou e qual foi a primeira grande viagem que você fez? Bom, falando como sudestina, que mora em São Paulo, né, nasceu e cresceu aqui, acho que ali no final de adolescência fiz uma viagem de carro para o Nordeste com mais 2 amigos, que na realidade eram pessoas que eu trabalhava numa loja de shopping, conheci ali meio no Natal. Quantos anos você tinha? 17. Rapaz! E aí eu topei numa viagem com eles, até sem entender muito o que implicava essa convivência da viagem de carro. A gente foi até Maceió. Então, a gente foi de Ubatuba a Maceió de carro. Rapaz, e só pela costa ali? Ou você chegava a adentrar um pouco? Principalmente pela costa. E, enfim, né, posso dizer que tive ali um primeiro panorama do litoral do Nordeste. E, claro, isso já te dá outro tempero, temperatura, visão de país. Sim. E acho que esse foi a minha viagem inaugural, para depois fazer muitas outras e muitas delas sozinha, que também não é algo tão comum, ou pelo menos não era ali 15, 20 anos atrás, brasileiras viajando sozinhas. A gente encontrava... Isso é interessante. Encontrava muito, assim, europeias, ou australianas, ou estadunidenses e tal, mas a mulher brasileira, e ouso dizer que a mulher latina, se ela está em um relacionamento ou algo do gênero, um relacionamento heterossexual e tal, tem muito esse lugar de como que eu vou viajar sozinha se eu namoro, se eu sou casada. E em outras culturas não é colocado dessa forma, é colocado como uma oportunidade de você expandir sua visão de mundo. Por que eu não desejaria isso para uma pessoa que eu amo, né? Então, enfim. Mas só um parênteses em relação a isso que você trouxe, que é um dado interessante, e que eu viajo sozinho, mas eu sou homem, tenho mais de 2 metros de altura e 125 quilos, entendeu? Então é diferente. São outros desafios, né? Exatamente. Então, para uma mulher viajar sozinha, sobretudo pelo Brasil, que além de tudo tem uma estrutura de turismo muito precária, é diferente. São outros 500. Agora, isso que você trouxe, você acredita... A pessoa fala, pô, né, como é que eu vou deixar o meu parceiro sozinho e tal, ou ele não permite? Olha, eu acho que essas coisas se retroalimentam, né, de alguma forma. Você não quer criar esse mal-estar, mas de saída você já sabe que isso pode gerar algum tipo de conflito. Pode ser visto até como um ato egoísta de sair sozinho para viajar e falar, o cara tá lá sozinho, eu tô aqui curtindo. Que, na verdade, nada a ver, não tem absolutamente nada a ver isso. Né? Você sabe que se a pessoa tiver na intenção, né, de fugir ali do combinado da regra, ela faz isso com o vizinho do prédio. É isso aí. E não precisa ir para o Nordeste para fazer isso. Não precisa ir para o Nordeste, nem para, enfim, América do Sul, que foi uma viagem de quase 3 meses que eu também fui sozinha. Mas uma coisa legal da internet, da criação de comunidades, que foi algo que veio crescendo muito aí na última década, é que essas mulheres começaram a se encontrar, a trocar informações, até fazer companhia umas para as outras em viagens, ou fortalecer o seu espírito de falar, não, eu tenho vontade de viajar,
sabe? Eu vou fazer isso, eu vou promover essa conversa na minha relação. Enfim, acho que isso está diferente do que eu estou te contando, que já tem mais de uma década atrás, né? Mas essas, acho que foram 2 viagens inaugurais. Uma primeira viagem pelo Nordeste, inicialmente no litoral. Claro que se a gente for para o interior, tem milhentas coisas interessantes. Tem. Acho que, por exemplo, as festas de São João é uma coisa que aqui pra gente não chega, mas você é chegou maravilhoso. aí, falando, por exemplo, de Alagoas, né? Você foi na cidade de Piranhas. Fui, por exemplo, uma que eu não cidade conheço. super histórica. Ali você tem, né, muito próximo, os canyons do São Francisco, a Canindé de São Francisco, que também não conheço, preciso conhecer, que é Sergipe, né? E você tem, não é uma tríplice fronteira, mas você tem a Bahia ali, né? Com o Rio São Francisco, então N possibilidades de passeios turísticos, né? O Canindé de São Francisco em Sergipe e o Museu do Sertão em Piranhas, que eu não sei se, acho que fica do outro lado do rio, enfim, a cidade não sei exatamente, mas que deve ser espetacular de coisa. E eu conheço o Sertão Nordestino, dá para dizer que eu conheço razoavelmente bem, sim, mas em específico essa área, que é uma área que eu quero conhecer assim há décadas já, sim, não conheço e deve ser espetacular, né? Deve trazer uma bagagem histórica e cultural, né? Além de você ficar diante de uma realidade muito diferente do que a gente está acostumado a ver, porque assim, é importante também não romantizar tanto, né? E a realidade no interior, e mesmo no litoral, mas no litoral um pouco menos, né? Você vê pela Redonda, por exemplo, que é uma praia linda, tal, as pessoas são humildes, mas não são miseráveis. Há uma diferença muito grande de você ter uma riqueza de recursos, tal, que no interior você não tem. Mais seco, mais difícil de plantar, não tem água, né? Então, o turismo não movimenta tanto a economia quanto o litoral, né? Perfeitamente. Não estamos falando de Chapada Diamantina, estamos falando de sertão, né? Então, assim, é também um choque você ver, às vezes, a realidade como as pessoas vivem. Eu lembro que quando eu fui para Recife, que é uma cidade grande e tal, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado ao ver algumas condições nas quais as pessoas estavam vivendo que você não vê nem aqui em São Paulo, às vezes. Sim. Então, o Nordeste ele tem esse lado maravilhoso, bacana demais, mas ele também tem um lado melancólico, uma coisa assim que você lamenta, você fala, cara, tinha que ser melhor isso aqui. Tem condições de ser melhor, né? Não é admissível uma coisa dessa. Isso vale pelo Brasil inteiro e tantos outros países. Mas falando especificamente de Nordeste, eu vi coisas, e no Norte também, é um pouco menos, aí você vê no Pará e tal, mas assim, você vê coisas que você fala, cara, é assustador. São realidades que, para mim, pelo menos, riqueza bacana, muitas vezes uma pessoa que, cara, não tem nada, o prato dela não tem nada, e ela divide aquele nada com você sem pensar 2 vezes. Pessoas que te recebem de peito aberto, abre a porta da casa, chega aí e tal, senta, te recebem como se fosse da família, mas assim, são realidades que são um choque. Você deve ter se deparado com muitas delas. Então, de fato, vale fazer esse asterisco, é muito diferente você viajar de férias, né, para uma situação assim, férias no Nordeste, você... né, eu tive a capacidade de observar, mas claro que você está ali dentro de um recorte específico, jamais dá para extrapolar e nem dizer que, sei lá, Bahia é Pernambuco, não, totalmente diferente, assim como o Rio é diferente de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, não dá para a gente colocar e falar, né, o Nordeste, o Norte. Você não pode pôr em prateleiras, né? Não, existem milhares de singularidades e viajar te proporciona conhecê-las. Te apresenta todas elas. E, claro, tem uma viagem mais turística, que é diferente da viagem que eu faço a trabalho, que não é para ficar numa pousada, enfim, né? É para ir dentro da casa da pessoa. Eu brinco que eu já tomei todos os tipos de café que existem, com todas as gradações diferentes de açúcar e tipo, estilo, e é sempre um jeito bom de inaugurar um papo. Então, gosto muito de uma história, né, que eu li do Eduardo Coutinho, que é o documentarista que é, para mim, uma grande inspiração, especialmente no jeito de se aproximar de pessoas e conteúdos. E um dos documentários que ele fez passava num lixão. E ele falou que, ao invés dele chegar falando, nossa, mas que horrível, como é que você consegue morar aqui? Ou, né, de saída já ter pena da pessoa e presumir que ela se entende assim, ele perguntava, como é morar aqui? É bom, é ruim? Como é que é? E isso eu tento exercitar na minha vida pessoal e, sobretudo, na profissional, de quando eu saio da minha cidade, do meu bairro, porque São Paulo, falando só da cidade de São Paulo, já são infinitas realidades. Chego no lugar, claro que eu tenho um julgamento prévio, então, de novo, eu preciso saber de onde eu venho, porque, né, quais são meus julgamentos quando eu chego ali, mas quando eu sento diante de uma pessoa,
eu não assumo que ela acha que a vida dela é maravilhosa nem horrível, porque eu também já fui em lugares assim, sabe, uma cobertura espetacular ali na Cidade de Jardim, Morumbi e tal, e eu entrei na casa das pessoas e elas estavam devastadas por outra situação. Então, eu poderia chegar e falar, como é maravilhoso viver aqui. Mas quando a pessoa me conta da vida dela, às vezes ela está passando um momento pessoal dificílimo. Eu acho que a realidade de vida da Sem pessoa... diminuir, obviamente, a importância, né, e os benefícios que uma vida confortável financeiramente traz. Mas só para dizer que a gente assume muitas coisas, né? Sim. Essa pessoa acha que, nossa, essa casa, como é que ela aguenta morar aqui? E, de repente, a pessoa tem um outro entendimento que me interessa ouvir, sabe? Sim, não, e eu acho que assim, isso é importante também. Eu acho que assim, tal qual a romantização de realidades também, eu acho que não é muitas vezes algo assim, bacana, positivo, numa intensidade, numa escala muito alta. Eu acho que realidade da pessoa não significa tristeza, não significa não ser feliz. Sim. Eu conheci pessoas que moravam em condições miseráveis, mas a pessoa estava feliz. A pessoa dava risada, a pessoa tinha bom humor. E pessoas que moravam super bem, que estavam super insatisfeitas com a própria vida. Então, isso é uma coisa legal de pontuar mesmo. E isso é uma coisa bacana, assim. Eu lembro que eu fui visitar um quilombo no Piauí e, fazendo uma pesquisa antes, eu li que ali era muito violento, que a pessoa bebia e fazia não sei o quê, não sei o que lá. Falei, bom, cara, eu vou chegar lá, não tem como eu avisar ninguém que eu vou para lá, mas eu fui de carona e tal. Fui muito bem recebido, e a líder do quilombo, inclusive eu trago isso no meu livro, no meu livro Gigante pela Própria Natureza, ela falava para mim, cara, tudo que estão falando da gente não é verdade. Aqui não tem briga, aqui todo mundo se dá super bem. É sim uma vida duríssima, as pessoas mal têm o que comer, porque é muito seco, porque se o rio baixa, não tem peixe para você pescar. Então, assim, é uma realidade duríssima, assim. Mas ela é muitas vezes distorcida. Então, muitas vezes as pessoas associam uma condição social menos favorecida ou mesmo miserável à violência, à tristeza, a um ambiente tóxico. E não é verdade. Não é isso. Então, acho que uma das coisas legais de você viajar pelo Brasil é você conhecer o Brasil, que é assim, repleto de problemas, a gente não pode fechar os olhos para isso, mas tem tanta coisa bacana que também não é trazida da forma que ela verdadeiramente é, ou não sei, às vezes é a minha visão da coisa que, né, como por ter gostado muito daquela experiência, eu trago uma visão, não digo mais romantizada, mas mais positiva. Mas eu acho que há uma importância muito grande, há um valor necessário em você ir lá e conhecer. Sim. Você formar sua opinião não através do que você está vendo apenas nas telas ou lendo, enfim, mas você vivenciar aquilo, para a pessoa chegar para você e falar, não, cara, é uma vida dura, a gente está aqui, está ralando, está complicado, não temos apoio político, né? Somos aqui, estamos à nossa própria sorte. Sim. Só que nós somos pessoas unidas, nós temos a nossa alegria, nós temos os nossos rituais, aqui a nossa cultura. Então, isso é muito bacana, né? Você fazer essa imersão para você formar a sua opinião. Sim. É necessário, na verdade. Eu acho que a gente fica muito dividido, porque uma coisa são políticas públicas. Então, a gente precisa levantar, né, quantitativamente índices, chegar nesses lugares, entender o que está acontecendo. Por exemplo, agora com os Yanomami, que a gente percebeu a gravidade. Então, é muito importante você mapear, né, as comunidades indígenas, entender as diferenças entre elas também, que são várias, mas o que a gente pode fazer por esse coletivo, do ponto de vista da política pública também. Então, a gente se divide, às vezes, em algumas coisas. Assim, o que eu tenho que pensar sobre isso? Depende de onde você está, o que você está fazendo. Sim. Falando aqui no âmbito pessoal, é claro que todo mundo, no meu ponto de vista, precisa viver com as necessidades básicas bem atendidas. Né, poder fazer 3 refeições por dia. Ter direito a isso, ter direito a isso, morar num ambiente seguro, ter direito a sonhar, né, a querer sair daquela realidade. Querer ficar. Entende? Ou sair, sonhar, perfeito. Enfim, ter o livre-arbítrio de, né, o que fazer com sua própria vida. Você precisa ter algumas coisas básicas atendidas, até para ter direito ao subjetivo, ao sonho, e isso eu acho inegociável, assim, a gente precisa lutar por isso. Outra coisa, eu estava conversando esses dias rindo com uma amiga que ela foi para um lugar que todo mundo diz que é paradisíaco e tal, ela chegou, ela não gostou, entendeu? Então, assim, você tem que entender aquela tua experiência pessoal e com viagem, às vezes todo mundo vai te falar, em Nova York é maravilhoso, você chega e não gosta e você fica numa saia justa social, e estou falando Nova York, mas pode ser aquela pequena prainha
badalada no Piauí, que agora todo mundo diz que é um lugar legal, às vezes você descobre que você não é tão da praia. Então tem umas forçações de barra, assim, que acho que a gente tem que saber separar e entender. Coisas, às vezes, pré-estabelecidas, né? Uma tipo, coisa, outra coisa, outra coisa. Para mim, e o seu gosto, por exemplo. Eu não gosto eu, assim, ao longo dos anos, cara, eu tenho um respeito excessivo pelo mar. Quase, não vou dizer um pânico, mas um respeito excessivo, que cara, me permite, assim, adorar olhar a praia, mas não entro na água. Então, ir para a praia de mar, para mim, não é tão prazeroso assim. Não troco por uma cachoeira nunca. Pois ou por uma praia de rio. Entendeu? Sim. Então, é isso, assim. Às vezes o lugar é maravilhoso, mas a sua percepção da coisa é muito particular. Não quer dizer que né? você não seja a favor da gente olhar com atenção para o oceano, para o aquecimento global, mas para você você não gosta de mar, entendeu? Exatamente, perfeito. Camis, para trazer também, infelizmente, a gente tendo que ir para o final da nossa conversa, tá espetacular, maravilhosa. Me traz um top 5 de lugares do Brasil, tá? Pode ser porque você vivenciou alguma coisa espetacular ali, porque você viu algo que se marcou para sempre, você falou, cara, olha, Amazônia, por exemplo, culturas amazônicas, enfim, um lugar que você achou bonito e tal, um top 5 do Brasil e depois uma pincelada de América do Sul, por favor, do que você conheceu e do que você achou. Bom, vou fazer assim um pouco o que vem primeiro à cabeça. Passei essas férias na Paraíba e, de novo, falando aqui do eixo Rio e São Paulo, a Bahia, por exemplo, é um estado que as pessoas viajam, falam muito e tudo mais, mas a Paraíba eu percebo as pessoas daqui falando um pouco menos. Né? Sei que tem lugares lindos, inclusive no interior, acho que é Lajeado, posso estar falando uma besteira. Do Pai Mateus, Lajeado do Pai Mateus. Lajeado, de tenho muita vontade de conhecer, exato. Mas eu fui... Teve novela que foi gravada lá recentemente. Meio a Hollywood local, perfeito. Né? Quero muito conhecer, tem um visual lindo, mas fui para o litoral e achei maravilhoso. Não é uma daquelas capitais ali, João Pessoa, que tem a mesma infra de Fortaleza, no sentido de... acho que urbano / turístico. O aeroporto é micro, mas as praias são maravilhosas, as pessoas são incríveis. Tá um lugar muito gostoso. Assim. Eu adorei. Você gostou das também? Das capitais nordestinas, para mim, é uma cidade de interior no litoral. Isso, porque exatamente. Você está entre Recife, que é uma Babilônia, né? E ali depois é Natal, se eu não me engano, isso, né? Que também é uma cidade mais assim, muito movimentada, já muito mais perigosa. Exato. Eu lembro que João Pessoa, assim, andava na rua tranquilo, numa boa praia, as lindas. E o clima ali é muito mais amistoso, é muito mais suave, muito mais... É uma cidade, acho que João Pessoa tem 600 ou 700 mil habitantes. Está crescendo muito nos últimos anos, mas em comparação... Mas comparação com outras capitais, né? Praias lindas, capital muito interessante, é um lugar que eu já de saída indicaria. Um outro lugar, tô falando assim um pouco aleatório, tá? Mas é espontâneo, acho que é bom. Ano passado, o meu namorado falou, vamos para Foz do Iguaçu? E eu tinha na minha cabeça uma imagem de Foz. Eu sei que os estrangeiros viajam muito para Foz, mas na minha bolha ali de amigos, ninguém ia para Foz do Iguaçu. Eu falei, Foz, será? E eu sei que acho que é o segundo destino mais visitado, tipo Rio e Foz do Iguaçu, sabe? Eu não tinha entendido qual que era a força daquele lugar. E, para mim, claro que tem gente que faz compra no Paraguai e tal, e é um outro tipo de passeio. Vai no cassino na Argentina. Vai no cassino, cada um, de novo, com as suas preferências. Mas a força daquele fenômeno, daquelas quedas d'água, tanto do lado brasileiro quanto argentino... É surreal. Falei, gente, por que a gente não vai mais para lá? Comecei a falar, é um destino legal para ir em família, para ir em casal, para ir sozinho. Acho que tem vários jeitos de aproveitar e é, de fato, um fenômeno da natureza que você fica... É muito sensorial, sabe? É maravilhoso. Então, vou puxar, que é o meu meia-culpa, porque quando meu namorado, o Eduardo, falou, eu falei, Foz, será? Não sei o quê. E recomendo demais. Acho que como um terceiro lugar, ainda um pouco mais para o clichê, o litoral da Bahia, especificamente a Praia de Moreré, que eu fui 20 e tantos anos atrás, me apaixonei. E aí muitas outras pessoas foram se apaixonando, mas ela fica ali na ilha de Boipeba, que tem como característica um povoado muito... uma comunidade muito coesa e unida, e quem chega e fica, quer ficar para somar, impedir que alguns crescimentos desestruturados
né, se concretizem ali como para resorts. Para preservar uma essência. Para preservar aquele encanto daquele lugar. Então, né, tô ficando aqui muito nesses lugares. Gostei muito de conhecer Inhotim, sei que é um lugar controverso, né, na questão da gestão e tal, mas se você visitar... No que ele se propõe. Né, que ele se propõe, aquela mistura de paisagismo, né, e arte também é algo único e está aqui no nosso país, quem puder visitar. E quem está em São Paulo está super acessível, né? Porque tá fica próximo, a 1 hora de Belo Horizonte, né? E faça uma parada em BH, que eu acho um lugar delicioso, tanto do ponto de vista das pessoas, quanto Minas, da né? Minas culinária. Como um todo. Então, sou louca para conhecer as cidades históricas, a Chapada Diamantina, outro lugar que quero muito conhecer, então... Ainda tenho vários lugares. E para concluir aqui, Brasil, acho que o norte é um lugar que tem provocado também um encantamento enorme em mim. Sei que tem toda agora uma descoberta, né, ali de Alter do Chão, com muitas pousadas, aí as pessoas já começam a comprar casa lá, um monte de coisa. Quero conhecer, mas por enquanto eu dei uma passada, assim, ali por Manaus. Sim. E no Pará fui algumas vezes a trabalho, nem tanto na capital, em Belém, e quero muito fazer uma viagem pelo Pará, aí explorando vários pontos, Ilha do Marajó, né, Belém por si só, tem ali tantas coisas, o mercado, e acho que vai ser meu próximo destino. E aí, falando brevemente de América do Sul, assim... Qual foi o país que você mais gostou de conhecer, assim? Olha, na época, eu fiquei 1 mês viajando o Peru e achei incrível. Que espetáculo. Sei que hoje a situação... De Lima a Machu Picchu. Eu fui ali desde da divisa, né, com a Bolívia, fui até o norte, Mâncora, ali o litoral, e dali de ônibus segui para o Equador. Viu Titicaca ali. Tudo, fiz toda essa programação de ônibus sozinha e achei incrível. Acho que ele te traz várias coisas interessantes da cultura andina, da gastronomia, de América Latina, né, tanto no litoral quanto no interior. Tem todo tipo de visual, claro, estou falando fiz a trilha de Machu Picchu, Cusco, que é meio a Roma da América Latina, e achei um país incrível. Não sei exatamente como está agora, sei que a situação política é delicada, não sei o turismo, mas... Eu cheguei a ler alguma coisa a respeito de Machu Picchu ter sido fechado, por enquanto, para visitação. Pois é. Então eu não estou atualizada sobre isso, mas na época que eu fui, eles tinham feito uma aposta grande no turismo, então as coisas estavam mais azeitadas, assim. Foi muito interessante viajar por lá, mas hoje, né, mais recentemente, no meu momento de vida, fui a Buenos Aires há pouco tempo, já fui outras vezes, inclusive quando a Carol, sua irmã, morou por lá um tempo, fui visitá-la, a Carol, minha grande amiga, e... aproveitando para não deixar passar, que eu já estava cometendo uma gafe enorme, e em Brasil falar da Redonda e falar do Ceará e Capuí, né, município de Capuí, a Praia da Redonda, da Peroba, de Picos, que é onde a Carol tem a pousada, a Vila Maturi, e é um lugar que vários amigos meus foram e estão chamando outros amigos, outras pessoas, e que tem um povo ali também muito aberto e hospitaleiro demais. E unido nos objetivos deles, né? Sim. E a Carol acho que chegou se integrando muito bem, com muito respeito a isso. Mas ainda falando da Carol, Buenos Aires é um lugar que eu voltei recentemente e acho que agora, fiz 38 anos, pro tipo de coisa que eu tô querendo curtir, foi maravilhoso. Olha que legal. Também é um lugar que as pessoas de fora falam muito, Buenos Aires, Argentina, tá assim, tá assado, politicamente, economicamente. Então... socialmente? Se você estiver em São Paulo, pegue um voo de 2h30, 2h40, tiver aí puder e quiser ir, e vá ver. E me diga ali, fazendo um paralelo entre bairros e situações São Paulo e Buenos Aires, quem que está mais encrencado, sabe? Na minha percepção é a gente. Acho que os parques estão bonitos, as praças estão bonitas, restaurantes excelentes, um custo-benefício muito bom, e os vinhos, enfim, carnes, tudo aquilo que eles são conhecidos, o que tem de melhor. Então, recomendaria demais. Bacana. Gente, eu tive o privilégio, a honra gigantesca de receber uma amiga aqui nesse primeiro momento do Papo de Expedicionário, que é a nossa legítima expedição pelas infinitas possibilidades da vida. Eu agradeço quem for assistir e fica o convite. Nos acompanhe meus conteúdos no Instagram. O meu perfil vai estar ali exposto para quem quiser conhecer. Camila também, com conteúdos maravilhosos. Acompanhe o perfil dela também. E acompanhe os nossos episódios, porque, como eu disse, a nossa expedição sempre será acompanhada de um convidado muito especial,
Hoje foi Camila Camargo, uma amiga muito querida. Camis, obrigado Obrigada, de coração, Gu. foi um prazer muito grande. Gu, queria agradecer, te desejar boa sorte, dizer que vou assistir a todos os outros entrevistados. Por favor. Já sei que tem muita gente legal, indicar, né, para pessoas que sei que vão se interessar por esse papo que é sobre viagem, é sobre estilo de vida, é sobre autoconhecimento. Uma abordagem ampla sobre as possibilidades da vida, tanta coisa que a gente pode trazer, né? Seja em profissões, seja uma visão de social, né? De política, tudo. Viagens, turismo, né? Sim, exato. E aí, enfim, quem quiser continuar o papo, no Instagram, minha arroba é Camila Pesquisa. Eu não sou exatamente uma Instagrammer, mas ali é um bom jeito da gente trocar ideia. Não, mas você tem conteúdos incríveis. A gente rodou algumas fotos aqui para o pessoal ter um gostinho, mas tem fotos incríveis, conteúdos, e tudo muito sensível, assim, tudo percebe-se que você mergulhou ali, você captou momentos do cotidiano, que eu acho que isso são retratos do cotidiano, isso é muito legal. Isso é muito bacana. Que bom, não? Fico feliz que você gostou. Talvez um jeito de ter um contato mais próximo. Eu tenho uma newsletter com outra amiga pesquisadora, colega de trabalho também, Bárbara Heckler, e chama Pesquisa Talks. Então dá para assinar ali no Substack. A gente também tem um perfil no Instagram, @pesquisatalks. E a Pavic, para quem quiser saber mais sobre o que é a profissão de pesquisador, ou quem for e quiser se associar, o @ é Pavic Pesquisadores. Gu, muito obrigada, uma honra imensa estar aqui com você hoje. A honra é minha. Obrigado, gente, muito obrigado. Fica o convite para o próximo episódio, toda semana, uma expedição aí pelas infinitas possibilidades da vida comigo, Gustavo Ciotti, e com um convidado mais que especial sempre, ou convidada mais que especial. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada, um abraço.